Voltamos com Antônio Carlos e Marcos Dias. Segundo dados do Diagnóstico da Cadeia Láctea do Estado do Rio, apesar de representar um importante centro consumidor de lácteos do país, a produção de leite no estado entre 2010 e 2015 cresceu a uma taxa de 1% ao ano, enquanto a média de crescimento da produção brasileira foi de 2,6%. Isso faz com que o Rio de Janeiro perca espaço para outros estados, como, por exemplo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ainda assim, a renda no campo é de 715 milhões de reais, dinheiro que vai diretamente para o produtor rural. Muitas cidades, como é o caso de Macuco e Itaperuna, se desenvolveram em torno dessa cadeia. Mas para que esses municípios continuem crescendo, é preciso resolver alguns gargalos. Vamos ver. Nós temos alguns obstáculos, como por exemplo a compra de insumos caros de outros estados, sem dúvida nenhuma, mas acho que há alguns deveres de casa que precisam ser feitos. A começar pela pesquisa indicando qual é o melhor pacote tecnológico para esses produtores. E eu acho que a Assembleia Legislativa, através da sensibilidade hoje demonstrada aqui por grande parte dos seus deputados, pode não só produzir projetos de lei que amparem ou que retirem dos produtores algumas ameaças, quanto também pelo próprio estímulo pessoal da presença deles nas regiões de produção. E aqui nós vimos vários exemplos de produtores, de deputados que inclusive também são produtores, e nós contamos com esse apoio para o desenvolvimento da agropecuária do estado do Rio de Janeiro. O senhor falou no bloco anterior sobre a importância de ter informações, de se fazer esse diagnóstico para partir para as ações. O que o Sindilat está planejando agora como próximos passos? Olha, agora não seria mais o Sindilat, né? Nosso entendimento é que a visão que nós temos sobre a cadeia produtiva, por ser uma cadeia produtiva, a indústria ela não pode trabalhar desassociado dos produtores, não pode estar desassociado das etapas que tem antes e depois da indústria de processamento, né? Tempos atrás eu estive na França, no INRA, que vem a ser a Embrapa de lá, a empresa de pesquisa lá, e eu fiquei muito impressionado. Eu trabalho também com leite de cabra, que é a única atividade que o Estado do Rio é líder em lácteos, né? E fui lá visitar como é que era entender como é que era feito o planejamento deles. E eles tinham dados de mais de 30 anos para trás e tinham planejamento de mais de 10 anos para frente. E eles falavam que todo o planejamento da cadeia agroindustrial era feito com 4 pilares: produtores, indústria, governo e academia. Então, quando você junta esses 4 atores trabalhando num projeto de Estado e não num projeto de governo, a gente precisa olhar um pouquinho mais à frente, para 10 anos. Por isso que nós reputamos como extremamente importante a participação da Alerj nesse processo, porque a Alerj ela é capaz muitos dos deputados perpassam governos, né? Então é importante que essa mensagem seja passada continuadamente para que vários governos, sucessivos governos, entendam que o Estado do Rio pode gerar 4, 5 vezes mais renda do que está gerando atualmente. E na questão do campo ainda é mais importante, né? Porque é pouco visto esse potencial que a gente tem de desenvolver essas cadeias e de ser um fornecedor relevante no Estado. É verdade. O Antônio Carlos colocou agora muito bem a questão do planejamento. Sem planejamento você não chega a lugar nenhum. Hoje nós temos uma outra realidade em relação às nossas cooperativas aqui do Estado do Rio de Janeiro, né, porque entendemos que se a gente não empoderar aquele agricultor, aquele produtor, da importância dele continuar continuar no segmento, agora, desde que também haja um planejamento e ele veja esse planejamento, porque o produtor conhece, sabe? Por isso, hoje nós temos aí 55% das nossas plantas ociosas no estado. Isso é lamentável. Hoje você pega uma cooperativa grande, por exemplo, Barra Mansa, né, que tem lá um parque para 500 mil litros, hoje está trabalhando para 200 mil litros. Não é verdade? Isso é só um exemplo. Como eu disse, 55%. Então, a gente viu agora nesse diagnóstico e a gente tem que trabalhar em cima desse diagnóstico. Entendemos que se você não for ao produtor, não der as condições básicas para que ele possa desenvolver o negócio dele dentro da cadeia produtiva, a gente
vai ficar aí crescendo, como estamos crescendo hoje, 1%, quando a média nacional é 2,6%. Agora, a questão do crédito foi um fator importante, né, que surgiu nesse diagnóstico como algo bastante díspare do crédito rural concedido no Rio de Janeiro versus outros estados, que tem um perfil mais agrícola. Novamente a questão cultural, né? Nós do Rio de Janeiro, né, e eu falo porque eu morei muitos anos também na capital, a gente não tem essa cultura de estado, a cultura do estado que também tem o seu lado agrícola, né? Você tem um estado tão urbano quanto o Rio de Janeiro, que é o estado de São Paulo, mas pouca gente sabe que o valor bruto da produção agrícola de São Paulo é um pouco maior do que o do Mato Grosso, que é o maior produtor agrícola, principalmente por causa do complexo de açúcar e álcool. Então o estado de São Paulo é um estado fortemente industrializado, mas é um estado fortemente agrícola, né? Pouca gente sabe também que a Alemanha, que é a principal potência europeia, é o principal produtor de leite da Europa. Pouca gente sabe que a Califórnia, que é o principal estado dos Estados Unidos, que sozinho seria a 7ª ou 8ª economia do mundo, é o principal produtor de leite. Então, esse tipo de entendimento, que uma coisa não exclui a outra. É muito importante nós termos uma cultura industrial, de serviços, de turismo, mas nós não podemos deixar num segundo plano a cultura do agronegócio, porque o agronegócio ele gera renda no primeiro momento, que vai gerar uma série de benefícios para todos. E isso no momento de crise econômica também se coloca como um fator essencial, porque você comprar local, desenvolver o mercado no estado, você está fazendo a renda girar e fortalecendo também quem está no campo e que eventualmente viria para a cidade buscar outras oportunidades no momento que está tão difícil, né? A gente tem dito isso. As nossas cooperativas elas têm sido fator de desenvolvimento econômico local, né? Esses outros programas do governo federal também, junto com a prefeitura, de se comprar merenda, se comprar o leite da região, obrigação de 30% de você adquirir esses produtos, fez com que também nós tivéssemos, né, um pouco de oxigênio para continuar nessa luta. E não só isso, quer dizer, também a cidade do Rio, que virou vitrine por conta de Olimpíadas e está atraindo um monte de turista do mundo inteiro, também poder ofertar os seus produtos produzidos próximo do Rio de Janeiro, né, no próprio estado. É verdade, o Antônio Carlos falou muito bem aqui. Nós somos um estado pequeno, então a logística nossa, o custo dela não é tão alto como nos outros grandes centros, não é verdade? Então, mas ainda é pouco. Sem planejamento, eu acho que esse diagnóstico, ele veio trazer algumas verdades e a gente precisa se deter e trabalhar sobre elas. Agora, com o sindicato lácteo, que a gente está tendo, né, oportunidade de estar mais próximo, porque dói para todo mundo, então a gente tem que se unir para poder ver como vamos caminhar. E se não caminharmos juntos também a gente não chega a lugar nenhum. E pegando o gancho com o Marcos aí, do que a gente estava falando dessa questão da cultura e da sua pergunta anterior, um exemplo, talvez até um dos mais nocivos, é a baixa penetração do crédito agrícola no estado. Enquanto alguns estados, você tem o valor bruto da produção, que é 1,4 bilhão no Rio de Janeiro de lácteos. Isso com o estado produzindo apenas 22% do que consome. Se a gente chegar a 50%, isso vai virar 3 bilhões. 3 bilhões que fica dentro do estado, que deixa de ir para outros estados, né? Então você aumenta a renda no interior. E você tem um banco, que é o principal agente agrícola, por longe, né? Agora a Caixa Econômica está fazendo crédito agrícola, mas o grande agente de fomento agrícola no país chama-se Banco do Brasil. O Banco do Brasil aplica no estado do Rio de apenas de 10% a 12% do valor bruto da produção agrícola, de uma produção que já é baixa. Aí quando você vai para um estado já, como está o Espírito Santo aqui do lado, isso é mais do que o dobro. 25% a 30% do valor bruto da produção é investido no estado. Ora, todo mundo sabe que crédito agrícola é crédito de 8% ao ano, 10% ao ano. E o crédito de mercado é absolutamente impossível na atividade rural. Então, esse nós entendemos que é um dos fatores muito importantes e que foi captado pelos deputados, que já estão se mobilizando para fazer algum tipo de articulação junto ao Banco do Brasil para ver se a gente consegue destravar ou pelo menos ter um planejamento a longo prazo para que aumente essa participação. É um passo a passo, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.